Basília, aliás, bom dia. Muito bom Basília dia, Rodrigues. tudo bem, Elisa? Bem-vinda. Mais um dia com a gente presencialmente aqui no estúdio na Avenida Paulista e vem conversar também sobre esse assunto do corte de gastos, porque o presidente, então, deve falar com alguns ministros, em particular, depois de uma reunião com representantes de todas as pastas. E aí, como seria esse caminho daqui para frente? Quem for chamado já vai ficar com aquela sensação de eita, nós. O problema está comigo, né? É o problema está em cima. Pois é. Quem deve ser chamado? Como deve ser isso, Basília? O presidente segue nesse esforço do ajuste fiscal. Hoje cedo falando com ministros do Palácio do Planalto que estão dividindo, né, o espaço com o Lula nestas conversas. Dizem que existem alguns casos específicos que dependem de reuniões particulares do presidente com seus ministros. Então, para a agenda de hoje, tem ali um particular com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Está na previsão a ida ao Palácio do Planalto também dos ministros de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que é petista. Outros ministros também para fazer toda essa discussão do corte, exemplo do ministro da Previdência, Luiz Marinho, que tem, Carlos Lupe, que tem uma história muito intrínseca com a própria pauta trabalhista, né? Ele que é do PDT. Então, o Lula elencou esse time de ministros para conversar hoje. Há pouco a gente viu a confirmação com a Marina Demore de que o ministro da Fazenda, Haddad, também, né, está no Palácio do Planalto. Havia essa não confirmação pelo Palácio de que, de fato, a pauta era ajuste, mas hoje cedo, falando com quem vai estar com o Lula, me disseram, olha, o Lula me chamou para falar sobre o corte de gastos. Aí, no caso especificamente da pauta com o ministro do Trabalho, o que a internet está falando e que nós abrimos até o jornal para falar, né? Jornada 6x1, né? É o assunto mais polêmico, pelo menos é o que diz a internet no momento. E aí eu perguntei, é isso que o Lula vai conversar com o ministro do Trabalho? Sem chance, foi a resposta que me deram. Não é para falar sobre a polêmica do momento da internet, mas da polêmica de sempre e hoje a principal pauta do governo, que é o corte de gastos. Porque quanto mais tempo ele demora para decidir, então, esse conjunto, né, e até o tamanho também de bilhões que será esse corte de gastos, ele vai perdendo autoridade na condução de outras pautas, como aquela que trata da disciplina das emendas parlamentares, porque como você ser parte de uma discussão de mais regras para a liberação de recursos via emenda, se dentro da sua casa, digamos assim, com o orçamento, o governo não está conseguindo ele mesmo tomar medidas de liquidez, né, melhor dizendo, de economia das suas contas públicas. Então, isso também está em jogo, né? Qual a imagem do governo que ele quer passar? A gente começou o live falando da importância dessa pauta trabalhista, da questão de ser o berço do PT e do próprio Lula, mas não é a pauta mais importante do governo e me chamou muita atenção, conversando com alguns ministros de ontem para hoje, e a jornada 6x1, a jornada 6x1, nem sei o que é isso, sabe? Vários respondendo desse jeito que não estão tão por dentro da proposta, porque hoje a principal preocupação é o corte de gastos. E aí vem a dúvida, vai cortar aonde? Pois é, é no BPC? Exatamente? Não é no BPC. É no Bolsa Família? Também não. Ou seja, então, toda vez que já a gente garantiu que esses benefícios... Toda vez que a gente pergunta para ele sobre projetos, destinações específicas de recursos, a resposta desses ministros, sob reserva, é claro, é que aqui não mexem. Então, vai mexer aonde? Uma possibilidade de momento, né, é mexer ali nas contas do Ministério da Previdência. Uma das possibilidades dentro do orçamento da... Estou falando de Previdência toda hora, Ministério da Defesa. Da Defesa. Uma das possibilidades junto, né, Basília, são as pacote. aposentadorias dos militares. Isso vai ser colocado na mesa. Então, o que está faltando aí nessa agenda do Lula? A hora que ele vai se encontrar com José Múcio, que é o ministro da Defesa.